E é possível uma pessoa decidir que não vai mais desenvolver, ou que ela não queira se desenvolver, ou que se negue a isso? O que você diria a respeito disso? É possível uma pessoa não se desenvolver mais? Porque nós vamos falar, poxa, mas eu não consigo me desenvolver. Ou eu não quero me desenvolver, para mim tá bom do jeito que tá. O que você acha? Primeiramente, nós precisamos entender o que significa desenvolvimento. A palavra desenvolvimento nada mais é do que crescimento. Significa crescer. E a questão é que todos nós estamos em constante crescimento e transformação, ainda que a gente não queira, ainda que a gente não saiba. E nós temos várias evidências disso, a começar pela natureza. Tudo que foi criado por Deus está em constante transformação ou desenvolvimento. Basta a gente olhar para o céu, as nuvens não param, os pássaros crescem, as árvores, os frutos, as folhas, tudo cresce e está em constante transformação. As estações do ano, por exemplo, fazem com que as árvores, as plantas tenham uma transformação constante no seu ciclo ali de vida. E assim somos nós também. Todos os seres humanos estão em constante desenvolvimento. Isso é verdade, porque nesse mesmo raciocínio, se um bebê está crescendo ali, porque o desenvolvimento, abrangendo assim de forma geral, o desenvolvimento ele começa primeiramente dentro da barriga da nossa mãe, onde nós estamos sendo gerados ali, e mesmo que o bebê não tenha consciência de que ele está sendo gerado, ele está se desenvolvendo. O desenvolvimento está sendo contínuo. Então, ele está desenvolvendo os braços, ele está desenvolvendo as pernas, e aí nasce, e mesmo que ele ainda não tenha noção que ele ainda está no mundo, ele continua desenvolvendo, porque o corpo, por si só, vai em sua naturalidade, o cérebro vai evoluindo. Sim. O bebê vai desenvolvendo até mesmo com os barulhinhos que ele escuta, a voz da mãe, que ele reconhece a voz do pai, e ele vai desenvolvendo até chegar a parte que engatinha, que começa a andar, e aí entra na adolescência, chega na fase adulta, e aí complica tudo. Embola o vídeo. Mas essas evidências comprovam que a natureza do ser humano é crescer. O natural do ser humano é crescer, é se desenvolver, ainda que não tenha consciência, como os bebês, e ainda que não queira, porque ainda que o bebê não quer crescer, ele vai crescer, porque isso é uma dádiva que Deus deu para a mulher, para que ela gere filhos, e não só gere, mas para que os filhos, as crianças, os fetos, sejam desenvolvidos dentro dela. Então, ainda que aquele feto não queira se desenvolver, ele vai se desenvolver, porque isso é o natural criado por Deus. E da mesma forma somos nós, mesmo adultos. Aí a pessoa pode pensar, mas chegou uma certa idade, eu parei de crescer. Fisicamente, você pode até ter parado de crescer em estatura, porém, ainda assim você permanece crescendo. Basta reparar para as unhas, para os cabelos, para os tecidos do corpo que estão em constante transformação. Então, ainda que a pessoa não queira, ela está se transformando. Mas aí nós encontramos um pontinho aí muito importante, porque o desenvolvimento o aperfeiçoamento constante das nossas habilidades, enquanto nós vamos crescendo, eu quero ser, eu quero ser advogado, eu quero ser tal coisa, eu quero trabalhar como vendedor, enfim. Então ele começa a desenvolver habilidades. Só que... E desejos também, né? Exato, só que uma questão é que existe vários vieses, né, nessa questão. Ou a pessoa tem uma falta de confiança em si próprio, que isso desencadeia outras questões, ou ela se atenta somente em desenvolver uma parte da questão da vida dela. Só que a vida é um todo. A vida não é só o profissional. Ou a vida não é somente uma parte, mas ela é um todo. Exatamente. Não é verdade? A vida é constituída, alguns especialistas acreditam que em 12 áreas diferentes. Existem outros que separam em menos áreas, ou até em mais, de repente, não sei. Mas enfim, existem várias áreas da vida. E todas essas áreas é possível desenvolvimento. Em todas essas áreas não só é possível, como há um desenvolvimento, há uma mudança, há uma transformação, nem que seja regresso.
Porque se a gente não está crescendo, se a gente não está evoluindo, nós estamos regredindo. Por que estamos regredindo? É só a gente pegar uma analogia de uma empresa. Uma empresa que se estagnou porque está bem, se ela não se desenvolve, o que vai acontecer? Você já pensou se as empresas não se desenvolvessem, continuassem a mesma coisa do que há 20 anos atrás? Não teria tecnologia, as informações que tem hoje ficariam para trás, rapidamente iam fechar as portas, porque as outras empresas que permaneceram crescendo e se desenvolvendo, ultrapassaram elas com as suas tecnologias. Sim. Então, ou você está crescendo, ou você está regredindo, mas alguma transformação você está tendo. Então, eu quero citar aqui, como forma prática, 2 pilares do desenvolvimento que é importante para a vida, como adulto. Depois de adulto, estamos adultos, ou estamos numa fase entrando em adulto, alguns. E então nós precisamos desenvolver 2 pilares importantes que vão fazer total diferença, que é o autodesenvolvimento pessoal e o planejamento, onde eu vou ali pegar um papelzinho, fazer uma anotação no que eu preciso, quais são os pontos das áreas da minha vida que estão mais ali gritantes da minha vida e trabalhar com mais ênfase no que é prioridade, né? E em seguida também fortalecer aquilo que eu já estou melhor. Eu pontuo, aliás, esses dois pilares. Eu vejo também como é interessante que até quando a pessoa não quer, não, eu estou estagnado, para mim aqui tá bom, até assim ela se desenvolve. Porque nesse mesmo exemplo que eu tinha dado da empresa que não se desenvolveu e quebrou por causa disso, ela, depois de quebrar, o que vai acontecer com as pessoas que trabalhavam ali? Com o dono? Ele vai pensar, vou ter que crescer. Eu errei, agora vou ter que fazer alguma coisa para começar de novo. E vai se desenvolver mesmo que ele não queria. Então, nós temos 2 opções. Ou a gente se desenvolve pela dor, pelas situações que nos acontecem, ou a gente se desenvolve intencionalmente para que a gente alcance os nossos objetivos. Não adianta, né? Não adianta ficar parado, ter que se planejar, ter que buscar aquilo que você precisa melhorar e a luta. Exatamente. Uma árvore, quando ela está plantada num lugar que é de difícil crescimento, de repente tem uma cerca atrapalhando, ela vai crescer e vai ficar machucada. Chegar um momento que ela está crescendo, ela vai pegar naquela grade e vai ficar machucada. Por isso, ela vai continuar crescendo, mas se ela for plantada num bom lugar, intencionalmente, ela vai crescer e vai ter espaço para crescer sem se machucar e vai gerar muitos frutos. É isso aí.